E aí pessoal, tudo bem? Lucas aqui do canal Paper Hardware de volta com mais um vídeo e hoje é dia de upgrade no meu PC. Pô Lucas, como assim? Acabou de montar a máquina, já tá trocando as coisas? É a placa, né? Vai colocar RTX. Calma pessoal, muita calma. Desde a época da montagem desse PC eu havia dito que faria alguns upgrades que não haviam chegado a tempo da montagem. Inclusive, se você ainda não assistiu a montagem dessa máquina, o link está aparecendo aqui no canto. E essas peças seriam o SSD que eu estava usando um temporário de 120 GB, os cabos sleeves que eu iria trocar, os cabos aqui eram os antigos, iriam chegar os cabos novos, e eu iria usar um splitter RGB para poder conectar as fãs que eu adicionei posteriormente aqui na parte da frente e sincronizar com o restante da máquina. Então vocês podem ver que hoje está tudo no mesmo esquema de cores, coisa que não ficava antes quando eu não estava usando um splitter RGB. Então eu vou comentar um pouco sobre as peças que foram usadas aqui, o motivo pelo qual eu estou usando cada uma delas. Em primeiro lugar, os cabos sleeve. Eu estava usando sleeves da cor branca e preto, que eram sleeves antigos, lá de 2016, de uma das máquinas que eu montei aqui no canal, uma bancada, onde a loja Monkey Custom patrocinou o canal, meu amigo Marcelo Pignoli aí, muito obrigado, inclusive, e ele falou assim, cara, usa temporariamente esses sleeves que você já tem, que eu vou fabricar outros sleeves aqui. Quando eu falo fabricar, ele literalmente está fazendo, isso aqui não é algo feito aí em indústria, ele mesmo faz um trabalho artesanal, ele monta fio a fio, então é um trabalho muito meticuloso, por isso que o produto fica de excelente qualidade. Detalhe interessante é que ele montou um kit full modular para mim. Então eu falei o modelo da minha fonte, que no caso aqui é uma Corsair HX750i, e eu não preciso conectar os sleeves nos cabos da fonte, gerando essa emenda e deixando mais cabos no PC, afinal fica o dobro de cabos, o cabo da fonte mais o extensor. Então eu removo os cabos originais da fonte e coloco os cabos que ele produziu diretamente na fonte. Então são cabos longos que chegam diretamente até a placa-mãe, então fica um case mais clean, um design diferente em relação ao tradicional ali preto da maioria das fontes produzidas hoje. Isso tem a vantagem de ser portátil entre as fontes da Corsair, por exemplo, se eu trocar, colocar aí um modelo inferior ou um modelo superior, o encaixe é o mesmo, com a desvantagem de caso eu coloque uma EVGA, uma, sei lá, Thermaltake, outra marca, eu acabo não tendo como encaixar novamente. Então o extensor RGB tem... O extensor RGB, cara, por que eu tô pensando em RGB? O extensor sleeve tem a vantagem de você poder usar em qualquer fonte, a desvantagem de criar ali uma emenda e ficar mais cabos. O cabo full modular tem essa vantagem de ser conectado diretamente na fonte, fica uma única conexão, menos cabos na sua máquina, ok? Então, muito obrigado aí novamente, Monkey Custom, pelo patrocínio, os sleeves ficaram realmente muito bonitos. Aí vocês podem comentar aí nos comentários o que vocês acharam da substituição do sleeve. Um outro ponto interessante é o SSD. Eu estava usando o Kingston V300 120 GB, que eu já tinha ele há pelo menos 5 ou 6 anos. Sempre me atendeu bem, só que a capacidade dele já estava me fazendo falta. Eu tenho ali só 120 GB, geralmente eu ficava no limite, com 10 GB livre, 12 GB livre, não tinha muito espaço para nada. Isso que eu nem instalava jogos, nem nada do tipo. E a performance dele já estava um tanto quanto deteriorada. Vocês vão ver um teste aqui no Crystal Disk Mark, por exemplo, que a gravação dele já está bem baixa ali. Então eu falei assim, vou trocar de SSD. E aí, por uma curiosidade do destino, o tiozão gamer lá da Terabyte, que é o dono da Terabyte, faz o quadro Tiozão Dá um Up, chegou pra mim ali e falou, cara, vou te dar um upgrade aí, o que você tá precisando? Aí eu falei, cara, eu não sei, vê aí o que você acha. Ele olhou as peças que eu estava usando e falei, cara, você tá usando um SSD de 120 GB para uma máquina dessa, vou te dar um SSD de 480 GB M.2. Eu falei, caramba, cara, é sério? E ele mandou aqui um SSD da Corsair M2, PCI Express X2 3.0, NVMe, né? Ele é
um produto diferente do convencional. Geralmente quando a gente fala em NVMe PCI Express, a gente pensa naqueles X4 3.0 ultra rápidos, então esse tem uma velocidade um pouco reduzida, só que perto de um SSD SATA ele é bem mais rápido e tem 4 vezes a capacidade que eu tinha aqui. Então eu fiz a instalação dele diretamente ali no slot coberto. Até interessante mencionar isso, porque hoje várias placas-mãe contam com dissipadores nos M2, porque os SSDs esquentam ainda mais perto de áreas como VRM, especialmente quando ficam posicionados embaixo da placa de vídeo. Sempre que você for usar uma placa de vídeo em cima de um SSD M2, toma cuidado, porque ela pode soltar muito calor ali, ele esquenta, 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 e quando ele chega numa certa temperatura, ele pode começar a fazer throttling, ele reduz a performance. Tem o thermal pad, tem o dissipador, você tira o plástico para que haja o contato e faz a fixação normalmente, ok? Então, muito obrigado aí, o tiozão da Terabyte Shop que me mandou o SSD e fez o upgrade na minha máquina. Já formatei, inclusive, estou usando aqui a máquina em plena capacidade e vocês podem ver aí a diferença de performance em relação ao Kingston V300 que eu estava usando até então, ok? E por fim estou usando aqui um splitter RGB que eu também tinha dito que eu usaria. No caso é um splitter que permite ligar 4 dispositivos ou 4 fãs em um único header RGB para as 3 fãs frontais aqui. Agora todas elas ficam sincronizadas com o Aura Sync da placa-mãe, sempre no mesmo efeito. Eu consigo controlar, colocar outras cores, enfim. Inclusive eu vou até mudar aqui para vocês verem. Olha só como é que fica, cara. Vou colocar tudo vermelho agora, ó. E aí tudo fica sincronizado, ó. Tudo... Opa, coloquei um rosa aqui, né, cara? Pera aí, deixa eu pôr um vermelhão mesmo, ó. Aqui, ó. Então vocês veem que fica tudo perfeitamente sincronizado, a logo, a bomba, as memórias, as fãs e as fitas LED que tem aqui na parte da frente. Tudo porque elas estão ligadas nos headers RGB da placa-mãe. É interessante mencionar para vocês o cuidado ao conectar qualquer coisa em um header RGB, porque eles são headers que têm tensões diferentes nas pontas e você pode ligar invertido. Então ele tem o 12 volts em um lado e o outro lado não é 12 volts. Você liga invertido, entra a tensão onde não deveria e queima. Então tem uma seta que indica a posição correta que você liga, ok? E as fãs eu liguei aqui nos cabos PWM, normalmente, nos headers da placa-mãe, só a parte de iluminação que eu conectei no splitter RGB e conectei na placa-mãe para que tudo fique perfeitamente sincronizado. Eu sei que são coisas assim básicas, né? Ah, tire ali o plástico, conecte certinho, mas é uma dúvida que muitas pessoas têm, especialmente aquelas pessoas que estão comprando placas-mãe com algum tipo de recurso RGB e às vezes não sabe, vai lá, liga, nem presta atenção, porque hoje em dia os componentes, os cabos, os plugs têm padrões anti-erro, eles não permitem ligar inverso. Nesse caso do RGB permite, não sei porquê, eles tinham que ter feito alguma coisa ali que não deixava acontecer isso, ok? E tem headers RGB que são 5 volts, você não deve ligar neles, liga nos 12 volts, assim como indica aqui as fãs, as fitas LED. Com certeza tem componentes 5 volts que funcionam, aqui no meu caso é tudo 12 volts, ok? Bom, então basicamente é isso. Esse foi o meu upgrade, vocês viram algumas imagens aí. Eu vou manter o mesmo hardware aqui por um bom tempo, vai ser difícil eu trocar esse processador, essa placa de vídeo, só se aparecer algo no mercado realmente muito interessante, que faça sentido eu trocar. Memória RAM 32 GB também não tenho o que falar, é aquele kit da Adata XPG com Watercooler, que é uma memória sensacionalmente linda, vocês viram isso lá no vídeo da montagem. Eu vou deixar na descrição e nos comentários aqui mais links para vocês acompanharem em detalhes as memórias, a placa-mãe, a placa de vídeo, para vocês conhecerem um pouco mais o projeto, porque review mesmo eu fiz apenas da placa-mãe nesse momento. Eu tenho feito teste dos outros componentes, mas são testes um pouco mais esporádicos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo da minha máquina para 2019, que espero que continue por muito tempo aí comigo. Um grande abraço e até mais.